E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Amém? Eu gostaria, depois de ter lido esses versículos até o 20, do 15 ao 20, pensar em uma palavra que Deus pronunciou no texto que nós acabamos de ler. O povo chegou diante do Mar Vermelho, às margens do Mar Vermelho, e eles olharam para frente, era águas, e olharam para trás e viram que Faraó se aproximava, furioso com seu exército, para exterminar todo esse povo. Para os lados não tinha outra opção. E Moisés então vai clamar ao Senhor, vai buscar o Senhor, e Deus então ouve a oração do seu servo e traz esta palavra. E o Senhor disse a Moisés então: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Diga ao povo que continue. Diga a este povo, Moisés, para continuar a caminhada. Se eu e você estivéssemos lá, talvez íamos fazer a mesma pergunta que fizeram: marchar para onde? Para morrer afogado ou para sermos executados por Faraó? Marchar para onde? Mas a ordem do Senhor dos Exércitos era: marchem, diga a eles para marchar. Não falou como. Depois ele disse para Moisés que o mar ia se abrir. Imagine então se Moisés irasse falar assim: Deus falou para vocês marcharem. A ordem de Deus, irmãos, era marchar, ir adiante, não desanimar. O que nós aprendemos nos dias de hoje com esta passagem, com esta palavra do Senhor, como povo de Deus, como servos do Senhor, que um dia nós decidimos fazer renúncias para sermos cristãos? Nós vivemos tempos de lutas, um tempo de confrontos, às vezes momentos de grandes aflições. Por que não dizer que enfrentamos tempestades, momentos que nos levou ou que leva alguns a pensar: quando é que Deus vai dar um jeito nessa situação? Quando é que Deus vai agir em prol da minha vida? Às vezes muitos pensam assim, e com o povo de Israel não foi diferente. No meio de todas as adversidades, a primeira foi essa: assim que saíram do Egito, já se depararam com o Mar Vermelho. E vale lembrar, irmãos, que este povo que saiu do Egito, eles viveram 430 anos no Egito, mais de 400 anos. Este povo que Moisés estava esse povo que estava sob a liderança de Moisés, escutem, esse povo nasceu no Egito. Eles viveram toda a sua vida no Egito. José foi e levou o seu pai e mais 70 pessoas daí. Todos eles nasceram, eles sabiam a cultura do Egito. Eles tinham os prazeres que os egípcios tinham. Eles conheciam tudo, eles eram praticamente egípcios. E quando Moisés os tira de lá, Deus faz esse povo entrar no deserto e vai fazer com que esse povo vivam 40 anos no deserto, para se desfazerem de tudo aquilo que era do Egito. Escuta, eles não saíram do Egito convertidos ao Deus de Israel. No entanto, eles clamavam: o nosso Deus, lembra do Deus dos nossos pais.
e Deus ouviu o clamor desta nação. Então, por isso que no meio disso tudo, eles reclamam, eles choram, eles murmuram. Há quem disse que a dificuldade não foi tirar o povo do Egito, mas foi tirar o Egito do povo. Então a primeira coisa que nós vemos no versículo 11, do versículo 11 do capítulo 14, nós vemos o povo que já está conversando. Eles vão dizer assim, disseram a Moisés: será que foi por não ter sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? Moisés: no Egito não tinha sepultura para a gente, não? Com certeza tinha. Então, o primeiro desejo que nós vemos no coração desse povo, quando eles saem, o que para eles a escravidão era um conforto, eles desejam morrer no Egito. Será que não havia sepulcros no Egito? Você nos tirou de lá para morrer nesse deserto. Eles já haviam presenciado o que Deus tinha feito no Egito com 10 pragas, e Deus arrancou-os de lá com mão forte. Os milagres de Deus já tinham sido notórios para todo aquele povo, mas quando chegaram diante do primeiro obstáculo da sua caminhada, da sua jornada, eles desejaram ficar lá e terem morrido lá. Há aqueles que deixam com que as circunstâncias os desanimem e desejam até ter voltado para lá de onde saiu. Querido, Egito simboliza um mundo, costumes egípcios simbolizam o mundanismo. Porque isso está acontecendo comigo e não acontece com os outros? Por que que parece que só chove na horta dos outros e não na minha? Parece que para fulano de tal tudo dá certo, para mim não dá. Foi só eu mudar de vida e começaram a aparecer os obstáculos, mas a ordem de Deus no texto marche, independente das barreiras, das circunstâncias, persevere em seguir ao Senhor. A marca de todo campeão, sem mancha de dúvida, se chama perseverança. Aqueles que perseveram conquistam, aqueles que continuam, eles conquistam, eles conseguem. John Wesley, ele disse assim: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. É por isso que na vida cristã tem que haver perseverança, tem que haver insistência, para que esses desejos mundanos saiam através de uma vida de santificação, de separação daquilo que não agrada a Deus. Então era isso, repito, o que Deus estava trabalhando no coração desse povo, tirando o Egito do coração desse povo. Um pregador disse em um dos seus sermões: difícil não é tirar o povo do Egito, é o que citei. Difícil é tirar o Egito do povo. Difícil não é pregar para as pessoas, tirá-los do mundo. O difícil é o mundo sair das pessoas, porque a salvação é um ato, mas a santificação é um processo. E a Bíblia nos fala que o nosso pior inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ao nosso derredor. Pedro disse isso. Ele vive ao derredor do povo de Deus para tragar. Segundo desejo que rondou o coração dos egípcios, o que estava em seus corações, o que estava em suas mentes, está no versículo 12. Não é isso que te falamos no Egito, Moisés? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, deixa a gente aqui. Quando eles se depararam com a realidade do deserto, da caminhada, eles disseram isso:
há muita gente, há aqueles que não conseguem se desprender das coisas das quais Deus os libertou. Aquilo que um dia aprendeu, aquilo que um dia aprendeu lá atrás, experimentou lá atrás, potencialmente ainda é perigoso. Por isso, Paulo, ele escreve aos Gálatas dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo da escravidão. Paulo está dizendo: vocês foram libertos, estão libertos. Não faça confusão dessa liberdade para voltar de novo à escravidão. Deus nos tirou, irmãos, de um lugar tenebroso. Biblicamente, Deus nos tirou da casa da servidão. O texto diz que quem comete pecado, a não ser que ele seja liberto por Cristo, quem comete pecado é escravo do pecado. E só tem alguém que pode libertar esse escravo, é Jesus. Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não somos nós que temos esse poder de libertar uma pessoa do pecado, é só Deus. Olha o Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ouviu o clamor do povo de Israel no Egito. Ele disse: eu tenho ouvido o gemido do meu povo. E então no versículo 2 do Salmos 40 ele continua: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O nosso desejo, querido, a partir de então, deve sempre ser de servir a Deus, servir ao Senhor, mesmo diante de qualquer ameaça do nosso pior inimigo, mesmo diante de qualquer oferta diabólica, mesmo diante de qualquer setas do inimigo, o nosso desejo deve ser de servir ao Senhor, a nossa vida deve ser de servir ao Senhor, pois nós somos ou não somos servos do Senhor. O servo, ele serve. Às vezes nós fazemos essa confusão. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele diz: pois ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se queremos servir ao Senhor, a opção de olhar para trás não deve existir. Se queremos continuar servindo ao Senhor, não pode existir a opção de querer voltar atrás, como este povo queria. Uma vez que quem assim procede não é considerado útil para o reino de Deus. O Senhor Jesus disse isso: não é apto, não é útil para o reino aquele que tem desejo de voltar atrás. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3, o profeta, ele fala para este povo depois: se de todo o vosso coração voltais os pensamentos, ou se voltar para o Senhor, e tirar de entre vocês os deuses estranhos, preparando o coração ao Senhor, e servir a Ele só, Ele vai livrar vocês das mãos dos filisteus. É isso que o profeta diz. Vocês precisam servir ao Senhor de todo o coração, voltar os pensamentos só para Ele. Tire os deuses estranhos do meio de vocês, e prepare bastante o coração para servir somente a Ele. Aí a vitória vai ser garantida, porque senão vocês vão sempre perder. Que o nosso desejo seja sempre de servir ao Senhor, e não como este povo serviu aos egípcios, voltar e serem servos dos egípcios. Terceiro, está no capítulo 16, versículo 3, nessa jornada. Um outro desejo que estava no coração deles, desejo daquela terra, as comidas, tudo aquilo que eles comiam, eles sentiram falta.
E eles então disseram: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura à vontade. Quem nos dará aqui, Moisés, carne a comer? Quem nos dera estivéssemos lá. Nós lembramos, Moisés, dos peixes. No Egito a gente comia de graça, lá tinha pepinos, lá tinha melões, alhos, porós, cebolas. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Números capítulo 11, versículo 4 ao 6. O desejo deles era se alimentar por aquilo que eles comiam quando eram escravos. Comida do Egito é o tipo de comida que aparentemente é boa, são sabores camuflados. Escuta, quando o filho pródigo saiu da casa do seu pai, ele começou a experimentar os tipos variados de comidas, as comidas lá de fora da casa do seu pai. A Bíblia diz que isso passou, e depois ele ficou com vontade de comer comida de porco, porque não tinha mais comida, a necessidade o levou a isso. Comida mundana é isso, comida do Egito é isso, aquilo que parece bom, que parece saboroso, é veneno. Comida do Egito era para escravos, era para aqueles que estavam escravizados. O povo de Deus tem uma promessa. Jesus disse que Ele é o pão da vida. Jesus disse que Ele veio para saciar a fome, e Ele tem tudo isso. O texto diz que tem um maná escondido. Então, querido, que esses desejos, que essa fome, que essa vontade pelas comidas mundanas sejam extirpadas. Deus tem uma mesa farta para os seus no último dia. Escuta, no capítulo 4, versículo 11, Jesus, ele é confrontado pelo inimigo. Jesus repreende o inimigo usando o poder da palavra. Está escrito, Satanás, está escrito, assim está escrito. E Jesus então o repreende. E no versículo 11 do capítulo 4 diz o texto que neste momento os anjos do Senhor vieram e serviram a Jesus lá no deserto. É por isso que o salmista fala: preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Deus tem o melhor para os seus. Salmos 23, versículo 5, ele fala isso. A Bíblia diz em Daniel capítulo 1:8, que Daniel ele propôs no seu coração e os seus 3 amigos não comer ou não se contaminar com as comidas, com os manjares do rei. Há aqueles que querem comer das comidas que o mundo oferece, traz doença, traz morte. E o quarto desejo que rondava a mente desse povo, o coração deste povo, era adorar um outro Deus. Capítulo 32, versículo 4, Moisés sobe ao monte para falar com Deus, e eles começam então a dizer: onde está Moisés? Cadê Moisés? E eles então fazem um bezerro de ouro fundido. Arão ajuda a fazer. E então, quando aquele bezerro estava pronto, eles cultuaram aquele ídolo e disseram: eis aí o Deus que nos tirou da terra do Egito. Olha aí o Deus que nos tirou da escravidão. Então logo, irmãos, experimentamos um pouco da divindade pela contemplação do universo, disse João Calvino essas palavras. É só contemplarmos, experimentando um pouco da divindade pela contemplação do universo, em seguida abandonamos o Deus verdadeiro e em seu lugar erigimos os sonhos e as imaginações do nosso cérebro. A mesma hora que se olha para o universo e vê todas as coisas, os céus manifestam a sua glória, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olhamos para o dia e falamos: olha que dia lindo que Deus fez, olha que bom foi Deus quem criou. No primeiro obstáculo começa a se pensar: será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus está no controle mesmo?
Cadê Moisés? Será que foi Deus mesmo que nos tirou do Egito? Vamos fazer para nós, e começamos a imaginar outros deuses, outros ídolos, como o dinheiro, como um homem, e passamos a confiar mais na experiência do médico, confiamos mais na experiência espiritual do líder. E isso acontece. Hoje, esse mesmo processo acontece quando se coloca a dependência em objetos ou em pessoas e não em Deus. Aí há um caminho para a idolatria. Queremos algo palpável. Um dia lá em casa eu estava conversando com a Raquel. Por quê? Por que as pessoas gostam daquilo que é palpável, daquilo que pode pegar, daquilo que pode sentir? Deus não parece que está perto. Deus é um ser tão distante, não dá para ver, não dá para palpar. Por isso, então, preferimos confiar no que podemos tocar, naquilo que podemos ver. É mais fácil dizer, é mais fácil expressar. Foi o trabalho que me deu isso, foi o meu esforço, foi pelo meu esforço. O trabalho, ele vai me garantir um futuro melhor. Esse negócio de Deus não dá estabilidade financeira para ninguém. Eu não posso parar de trabalhar, Deus não vai me dar nada se eu não correr atrás. E começa então a dizer que foi por si, pela sua experiência, pela sua inteligência, pela sua capacidade, que conseguiu ou que vai conseguir, o que talvez terá. Eu consegui isso porque eu estudei, foi porque eu consegui uma faculdade. Não, foi Deus. Foi Deus. A viagem dos meus sonhos vai me fazer feliz. A minha família me dá segurança e sustento. Se alguém morrer, eu não sei o que será de mim. Não, é Deus. É por isso que o Senhor Jesus falou: renúncia, renunciar até a si mesmo. A confiança deve ser total em Deus, a dependência deve ser total de Deus. Ele disse: sem mim nada vocês podem fazer. Lucas capítulo 17, versículo 32. Pensando nesse desejo de adorar outro Deus e de voltar à terra da escravidão, o Senhor Jesus diz assim: vocês se lembram da mulher de Ló? Lembrai-vos da mulher de Ló. E os irmãos conhecem a história dos desejos, das vontades, da pena de deixar tudo para trás. Jesus está nos dizendo que precisamos aprender com aquela cena, com aquele ato, de não olhar para trás. Foi assim que o Senhor Jesus disse para o inimigo no deserto: só a Deus servirá, só a Ele prestarás culto. Que nós possamos, irmãos, viver somente para adorar o nosso Deus. Possamos ter uma vida de fé, de comunhão com Ele, possamos entender que o nosso desejo deve ser de prosseguir, de olhar para frente, de continuar, de acreditar que mesmo que tenha uma barreira ali, Deus vai trabalhar, Deus vai nos ajudar, Deus será conosco. Deus abriu o Jordão, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus abriu o Jordão, Deus derrubou as muralhas, tirou a água da rocha, fez cair maná do céu. Ele estava sempre no controle, estava sempre na direção. O que parecia impossível, Deus fez. É o mesmo Deus, o mesmo Senhor que nos conclama a fixarmos os olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Feche os seus olhinhos, vamos falar com o nosso Deus, fazer um momento de oração. Amado Deus, poderoso e eterno Pai, nós louvamos o nome do Senhor nesta noite, porque nós cantamos que teremos vida
em olhar para Jesus, o Senhor. E nós queremos, ó Deus, ficar com os nossos olhos fixos no Senhor, autor e consumador da nossa fé, não olhando para a direita e nem para a esquerda, mas sempre para o Senhor, que nos dá a certeza de vida eterna, para o Senhor que nos dá o escape, para o Senhor, meu Deus, que nos ajuda a romper diante dos obstáculos, diante das situações adversas. Obrigado, Deus, porque o Teu Filho Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo em meio às aflições, o Senhor está conosco, ó Deus querido. Pai querido, que o Senhor possa visitar nesta hora, nesta noite, os enfermos, meu Pai, vidas estas que estão em UTIs, vidas que estão acamadas, que estão enfermos, meu Deus, precisando urgentemente da cura. Pai querido, olha com olhar de misericórdia, Senhor, e restaura para a glória do Teu nome, e que o nome do Senhor seja exaltado na cura e na restauração. Pai querido, nós Te louvamos por cada irmão aqui presente nesta hora, e por cada um que está neste momento adorando o Teu nome, compartilhando conosco esta palavra do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pelo dia que o Senhor fez, e pela noite que o Senhor fez para que pudéssemos descansar. Que esta noite, ó Deus, seja uma noite de paz, tranquila na Tua presença, que possamos dizer como salmista, vamos deitar e logo dormir, porque o Senhor nos sustentará. Nós oramos ao Senhor agradecidos por todos os Teus benefícios, inclusive pela salvação em Cristo Jesus, e é no nome do Teu Filho que oramos. Amém, Jesus. Amém? Deus te dê uma noite abençoada, em nome do Senhor Jesus, até domingo, se Deus quiser.